Muito boa noite a todos. Em nome do Sr. Arcebispo Primaz, a quem saúdo, queria dar início a esta sessão, a este nosso encontro com os conselhos económicos das nossas paróquias, e vamos fazê-lo seguindo esta metodologia. Num primeiro momento iremos ter música pelos arautos do Evangelho que estão sediados aqui no Sameiro e nos dão a alegria da presença deles neste encontro. Depois teremos uma primeira parte, tal como previsto, que será orientada pelo Sr. Padre Hermenegildo e que nos irá falar dos bens na Sagrada Escritura. E depois teremos uma segunda parte, onde vocês ganharão o céu aturando-me, para falarmos de assuntos práticos ligados aos conselhos económicos. Sejam bem-vindos a esta noite, uma noite em que, como Igreja, nos voltamos a encontrar, com um pretexto, celebrarmos o jubileu sacerdotal do Sr. Dom Jorge Ortiga, que é nada mais, nada menos que o pastor da nossa Diocese, a quem sentimos de festejar e de felicitar pelos seus 50 anos de sacerdócio, que, ditos de outra forma, significam a entrega da vida que tem feito por esta nossa Arquidiocese de Braga. Bem-vindos a este encontro. Vamos começar em espírito de oração com a ajuda da música e devolvo a bola aqui para os arautos do Evangelho que estão por trás de mim. Se calhar podemos cantar todos. As pedras vivas do templo do Senhor, povo em marcha para a casa do Pai, com Cristo amigo, com Cristo irmão, abre caminho na fé e na esperança, de mãos nas mãos e num só coração. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Sentindo-nos o que vamos cantar, somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Oh
Vamos sentar. Invocando o Espírito, sentindo-nos Igreja, vamos então dar início ao nosso encontro e, como previsto, a primeira parte passa ao Sr. Padre Hermenegildo. Além da cultura que tem a experiência de pároco e é biblista por formação, irá falar-nos dos bens na Sagrada Escritura. Depois desta primeira parte, uma parte pequenina, não mais de meia hora certamente, iremos ouvir mais um momento musical e rezar um bocadinho através da música. Depois teria qualquer coisita para comunicar também convosco, para partilhar, e no fim abriremos o espaço, naturalmente, às perguntas que queiram colocar ou ao diálogo que queiram estabelecer connosco e entre nós. Tudo isto acontece, como é sabido, a pretexto de 50 anos da ordenação sacerdotal do Sr. Dom Jorge Ortiga, e o Sr. Dom Jorge entendeu que este seria o momento, não para se celebrar a ele, essencialmente, mas para aproveitarmos para renovar a nossa diocese. Estamos a sentir esse chamamento, a fazermos qualquer coisa de novo, a um rejuvenescimento, é isso que estamos a tentar fazer. Os conselhos económicos são fundamentais na dinâmica da nossa Igreja. Vós sois fundamentais na dinâmica da Igreja, na dinâmica das nossas paróquias. Obrigado por teres acedido ao convite. Senti como muito importante a vossa presença aqui para a Arquidiocese, mas também para vós próprios. E senti que o facto de teres sido chamados aqui é porque vós tendes muita relevância na nossa dinâmica diocesana. Obrigado desde já pela vossa presença e peço a vossa melhor atenção para o que tem a comunicar o Padre Hermenegildo a propósito dos bens e a Sagrada Escritura. Sr. Dom Jorge, muitos parabéns no seu aniversário, Sr. Dom Francisco, Sr. Dom Nuno. Mais perto, eu não estou muito habituado a esta acústica, que é muito especial. Vamos ver se eu consigo dizer o que tenho a dizer de forma que todos possam compreender. Este convite que me foi feito, eu tentei pensá-lo partindo de um duplo aspecto que caracteriza a Igreja e as incidências que isso tem na sua vida económica, partindo naturalmente da Sagrada Escritura. E, como hoje é dia 11 de julho, é o dia de São Bento, vou aproveitar também para ilustrar algumas dessas coisas, partindo de alguns aspectos da espiritualidade beneditina, daquilo que São Bento trouxe para a história da Igreja. E para começar, eu diria que a Igreja nasce de um ide. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus diz, no fim do Evangelho, nos dois últimos versículos, começa com esta palavra, ide. O imperativo do verbo ir, ide. E depois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado, e sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Portanto, nós podemos dizer que a Igreja nasce no Pentecostes, mas ela nasce também neste momento em que ela recebe a sua missão. E é um ide. Não é um reuni-vos ou outra coisa qualquer, é um ide. Este convite de Jesus tem um eco, por exemplo, na celebração da missa, no antigo ite missa est. Ite. Termina a missa como terminava o Evangelho segundo São Mateus. Ide. Portanto, este ide implica uma itinerância. Implica estar no caminho. Implica dizer que o discípulo de Cristo é um viator, é alguém que está na via, que está a cumprir esse mandato de Jesus, que é um ide para o caminho. Pondo-vos em marcha. Um homem do caminho, um peregrino. E aqui, se me permitem, pessoal, fazer um pequeno excursus. Nós temos uma diferença muito grande entre aquilo que é um peregrino, entre aquilo que é um fugitivo e aquilo que é um vagabundo. O peregrino é alguém que está no caminho, mas sabe para onde vai. Tem um objetivo. Vou
ao Sameiro, por exemplo, vou em peregrinação a. Portanto, ele está determinado pelo seu futuro, por um objetivo, por uma finalidade. O vagabundo é aquele que anda no caminho, mas não sabe para onde vai. Ora vai para aqui, ora vai para ali, ora anda para trás, ora anda para a frente, vagabundeia. O fugitivo, portanto, o vagabundo é aquele que está determinado pelo seu presente. É como lhe apetece. Agora apetece-lhe ir para aqui, amanhã apetece-lhe ir para ali e depois apetece-lhe ir para outro sítio. Vagabundeia. Está determinado pelo seu presente, não tem futuro. Hoje é uma coisa, amanhã será outra. O fugitivo é aquele que vive na angústia do seu passado, portanto foge de alguma coisa. Ele não sabe para onde vai, só sabe que tem que fugir do seu passado, de alguém que o persegue, de algo que fez, um pouco como Caim, que é marcado como um fugitivo. O cristão é o peregrino, é aquele que responde a esta missão que lhe é confiada de um ide. E ele vai com um sentido, vai com os olhos postos na eternidade, mas vai com uma missão. É natural que para o caminhante, para aquele que anda no caminho, os bens são muito reduzidos. Quanto menos tiver, melhor. Quanto menos tiver, mais a jornada é suportável, mais o caminho, mais caminho é feito, mais ele pode responder às exigências do caminho. E é por isso que, quando Jesus envia os 12 em missão, ide também, isto antes do ide final, um ide intermédio em Mateus 10, Jesus diz que o Evangelho diz que Jesus enviou os 12, depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não sigais pelos caminhos dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide, primeiramente, às ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois diz: por um caminho proclamai que o reino do céu está perto, curai os enfermos, etc. Depois diz: recebeste de graça, dai de graça. Não vos preocupeis com o que recebeis, com o amealhar. Esta precariedade do peregrino, não é? Que vive do pão de cada dia. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, leves. Ide leves. Nem alforjes para o caminho, precisamente. Nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador merece o seu sustento, etc. Vocês conhecem o resto do texto. O peregrino que pede hospitalidade e em reconhecimento dessa hospitalidade ele dá a sua bênção, dá a paz que oferece. Portanto, esta igreja itinerante, esta igreja do caminho é uma igreja leve, é uma igreja que deve ser desprendida, uma igreja que deve ter poucas coisas no cinto, senão nada mesmo. Pouco, senão não pode andar. Toda a gente que fez peregrinação sabe que se escolhe e se carrega o essencial, apenas aquilo que é absolutamente necessário. E este é um pouco o espírito das ordens mendicantes, dos franciscanos, por exemplo, as ordens do caminho, as ordens da missão também, os missionários que vão, a pobreza, o desprendimento e o confiar na providência divina. Portanto, são estas características, esta relação aos bens que este mandato de Jesus, do ide, implicam. Mas, como tudo na vida, as coisas podem degenerar. O que é que pode acontecer? É que estes nómadas se tornem predadores. Como não cuidam da sua quinta, como não cuidam do seu rebanho, material, das suas ovelhas, das suas cabras, das suas vacas, podem se tornar predadores. E em vez de anunciadores do Evangelho, tornam-se um pouco como os gafanhotos que vão de terra em terra e destroem tudo o que encontram. Em vez de ir de terra em terra anunciando o Evangelho, vão de terra em terra recolhendo os proveitos e os dividendos. Esta é a forma como este viator, como este peregrino pode degenerar.
pode tornar-se um predador, alguém que não está em sítio nenhum, que não se apega a nada, porque devora tudo. É por isso que São Paulo, na Epístola aos Tessalonicenses, na segunda Epístola, diz, dando-se como exemplo: vós sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Portanto, São Paulo vê bem qual é o perigo destes apóstolos itinerantes. É tornar-se um fardo para as comunidades. Tornar-se alguém que vive do sustento do alheio, digamos assim, uma espécie de gafanhotos, como eu vos dizia há pouco, e que um pouco mais tarde aparecem os abades comendatários que recebem as suas comendas e depois vão lá receber os proveitos de comunidades das quais eles não se ocupam sequer. Todavia, apesar deste conselho que Paulo dá a estes itinerantes e dele próprio se dar como exemplo para que esses riscos não aconteçam, todavia muitos degeneravam, muito destes apóstolos itinerantes degeneravam, tornando-se naquilo que São Bento, que nós festejamos hoje, chama os giróvagos, no seu primeiro capítulo. E ele descreve-os de uma forma muito ácida, muito cáustica. E ele diz que o quarto género de monges é os chamados os giróvagos, que por toda a sua vida se hospedam nas diferentes províncias, por 3 ou 4 dias, nas celas de outros monges, sempre vagueando e nunca estáveis, escravos das próprias vontades e das seduções da gula, em tudo pior que os sarabaítas, quer dizer, esta é a pior espécie que existe. Sobre o misérrimo modo de vida de todos esses, é melhor calar do que dizer algo. Portanto, estamos a ver como este peregrino do Evangelho, quando se transforma num vagabundo, torna-se na pior espécie. Torna-se na pior caricatura que há do servo do Evangelho. Todavia, agora, um outro aspecto, além da Igreja nascer de um ide, como nós vimos, os apóstolos fundavam igrejas locais, estruturadas, feitas para durar no tempo. Esta preocupação está bem patente, nas cartas pastorais, em que Paulo se atarda nos requisitos necessários para os diversos responsáveis eclesiais. Pessoas que, porque deram provas na gestão ordenada da sua casa, são aptas para gerirem a casa eclesial. E a igreja é pensada já aqui não tanto como uma igreja caminhante, mesmo mantendo esse aspecto caminhante, é pensada como uma igreja que se instala. No bom sentido da palavra instalar, que se constrói em igreja local, em igrejas locais. Nós vemos essa dinâmica, está muito presente na literatura paulina, quando nós analisamos essa literatura de uma forma cronológica, desde o princípio das primeiras cartas até às cartas pastorais, as últimas, cronologicamente, desde a carta aos Coríntios, em que a estruturação comunitária é muito embrionária, vai-se andando e vendo, e depois nas cartas pastorais essa estruturação é pensada de uma forma mais arquitetada, mais estável, para resistir ao tempo, para crescer, para gerar filhos na fé. Ele diz, por exemplo, nas qualidades do bispo, no capítulo 3 da Epístola a Timóteo, que o bispo deve ser, aquilo que ele chama bispo, deve ser sóbrio, ponderado, de bons costumes, hospitaleiro, capaz de ensinar tudo qualidades que o Sr. Dom Jorge tem, e o Sr. Dom Nuno e o Sr. Dom Francisco certamente, e que estão aqui ditas, que não seja dado ao vinho, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado,
que governe bem a sua própria casa. Cá está esta preocupação com o governo da casa, para que a casa perdure no tempo, para que a casa se construa, que ele tenha dado provas no governo da sua casa, para que depois ele governe a casa de Deus. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará ele da Igreja de Deus? Diz São Paulo a Timóteo. Portanto, vemos aqui já não tanto esta preocupação do apóstolo itinerante, mas do apóstolo que constrói. Constrói uma casa. Estamos, portanto, na presença dessa igreja que se constrói, se instala, no bom sentido. Naturalmente, quem se instala, constrói, cuida do lugar. Como de um jardim. A imagem do homem criado à imagem de Deus, que foi posto no jardim da criação para cuidar dele, para arranjá-lo, para estimá-lo, para o jardineiro, o homem que é visto como um jardineiro. O exemplo paradigmático dessa instalação é a construção, voltando ao exemplo de São Bento, que festejamos hoje, do mosteiro. O mosteiro que tenta ser essa espécie de Jerusalém celeste, esse jardim primordial, onde a comunidade gosta de viver, gosta de estar. Por isso se diz que o monge é o amator loci, aquele que ama o sítio onde está. Amator loci, gosta de estar onde está. E é muito importante mesmo no nosso próprio ministério, quer presbiteral, quer mesmo no cuidado que se tem com as comunidades, que as pessoas sintam que quem lá está gosta de lá estar. Na maneira como arranja as coisas, como cuida das coisas. Não uma casa abandalhada, mas uma casa acolhedora de quem gosta de viver onde vive. Mas, como tudo, isto também pode degenerar. E como é que isto degenera? Naquilo que a tradição monástica chamou a doença da pedra. O que é a doença da pedra? É construir e voltar a construir e construir ainda mais. Restaurar, modificar, acrescentar, pintar, repintar, etc. Esta é uma doença conhecida da tradição, a doença da pedra, que atinge aqueles que se instalam demais, aqueles que pensam que estão aqui para sempre, pensam que esta terra será a sua terra para toda a eternidade. Esta doença é também a doença do povo judeu, que confundia a glória de Deus com a glória do edifício, que era suposto abrigar a glória de Deus. Em que o instrumental, aquilo que recebia a glória, passou a ser quase como que adorado, em vez de a adoração ser levada para a glória, a própria glória de Deus. E por isso, no Evangelho segundo São Mateus, nós podemos ler que Jesus, tendo saído do templo, ia-se embora, quando os seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Mas ele disse-lhes: vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E é nisto que resulta a doença da pedra. A pedra que os homens creem ser eterna, de repente pode ser destruída e não fica pedra sobre pedra. E isto faz com que nós devamos pensar, quando nos instalamos, quando a igreja se constrói, ela pode cair nesta doença da pedra, a doença da construção. Portanto, temos estes dois elementos. A igreja que caminha, se caminha não tem nada, e quanto menos tiver, melhor. A igreja que se instala, e deve se instalar para crescer, para gerar filhos para a fé, mas que só ao instalar-se pode idolatrar o lugar em que se instala e esquecer-se que é peregrina, precisamente. E esquecer-se que o verdadeiro templo é cada um de nós, e a igreja como corpo, cada um de nós. Eu tinha posto aqui assim, no Sameiro diz: mais bela só no céu, não é o que diz lá? Não sei se é exatamente mais bela só no céu. E eu acho que não está muito bem. Acho muito bem, está muito bem. Isto é apenas uma ironia.
Quem está na Eucaristia, no Sameiro, basta olhar para o lado e ver mais belo do que as pedras que vê. Vê o irmão, que é templo do Espírito. Basta olhar para o lado, para a frente, já está a ver algo mais belo do que esta construção magnífica que é o Sameiro, que é o Bom Jesus, que é o que quer que seja. Não é isso, a Igreja não é isso. E, terminando bem antes do tempo, apenas para dizer que uma boa gestão dos bens da Igreja é um equilíbrio entre uma Igreja que se sabe peregrina, Igreja que se sabe no caminho, Igreja que desapegada de tudo, apegada apenas à sua missão e ao Evangelho, e a Igreja que se deve instalar, que deve construir. E são como que os dois pés, as duas pernas, digamos assim, desta identidade eclesial e da Igreja que caminha e a Igreja que se instala. A Igreja que vai ao encontro e a Igreja que constrói a casa do Senhor. Na preocupação pela gestão, acho que devemos ter sempre presentes estes dois elementos. Como gerir os bens, sempre assim. Não cair na doença da pedra, mas não cair também numa gestão das coisas em que nos tornamos como predadores do que existe. Predadores do mundo, predadores uns dos outros. Muito bem, era o que eu tinha para vos apresentar sobre este tema. Não consigo ter a voz tão profética como a do seu padre Hermenegildo. Eu já estou mais do lado da igreja instalada e normalmente pedem-me que fale mais desse lado da igreja instalada, com os alforjes já um bocadinho mais cheios e com coisas para gerir. Antes, porém, de partilhar convosco também de uma forma breve algum pensamento sobre esta questão da missão que temos ligada aos bens na igreja, ao seu edificado, aos seus monumentos, ao seu património,
Permiti-me que reitere a saudação ao Sr. Bispo Primaz, pretexto da nossa reunião aqui, e uma reunião que foi enfim, pautada por um mote e que é a renovação da Arquidiocese. E, portanto, o que eu vou dizer tem um bocadinho a ver com isto, a tentativa de entrarmos nesta dinâmica de renovação da Arquidiocese, pelo que aos bens patrimoniais diz respeito, sem desprimor para os parabéns que naturalmente damos à Sua Excelência Reverendíssima. Também já agora largo a saudação aos seus bispos auxiliares, Dom Francisco e Dom Nuno, aos sacerdotes aqui presentes, mas também a todos vós. E a primeira palavra que eu queria dizer aos Conselhos Económicos é esta: obrigado pelo serviço que prestais à Igreja. É fácil a gente dizer coisas, é fácil pedirmos serviços, nem sempre temos a grandeza da alma de agradecer. E a primeira coisa que eu hoje queria fazer a todos os Conselhos Económicos, e a começar pelos que aqui estão presentes, agradecendo em suplemento este esforço da própria presença aqui, é o muito obrigado pelo serviço que prestais às vossas comunidades. Não é um serviço qualquer. Há outros que também prestam serviços, por exemplo, na via política. Mas os da via política, para além de terem caras bonitas nos placares da cidade, normalmente têm também algum acrescento de espiritualidade. Ora, aí há proveitos, aí o NIB tem reflexos. Não é o vosso caso, que eu saiba. Vocês trabalham de gola, pro del, e em muitos casos pondo do que é vosso, em termos de tempo, em termos de roubo à disponibilidade familiar, às vezes em tempos de subtração à atividade profissional e às vezes com uma grandíssima recompensa que é a máquina de tricotar dos vizinhos. Ora, quem se presta a tal serviço, sabendo que o pagamento vem por esses cheques, merece alto e bom som ouvir aqui dizer muito obrigado pelo serviço que presta à Igreja. Isto posto, que me parece basilar, penso que faço chegar até vós, não o que eu sinto, mas o que sentimos todos responsáveis pela Diocese. E se o Sr. Bispo não estiver de acordo, está aqui para dizer que não concorda com o que eu digo, mas eu tenho a certeza que ele sublinha. Aliás, o que eu estou a dizer foi aferido na unidade com o Sr. Arcebispo. Portanto, o que eu estou a transmitir, tenho a certeza que estou a ser fiel intérprete do sentido do Sr. Arcebispo. Isto posto, e tendo em conta que não posso ser apenas o talide de mãos a abanar, mas já estou mais na fase da Igreja que se instala, então, se me permitisseis algumas considerações. A doença da pedra é má em qualquer altura. A Igreja não pode enfermar de tal patologia, sob pena de se tornar um tanque armado incapaz de qualquer corrida de grandes velocípedes, porque está atado. Mas a Igreja precisa de espaços para a sua celebração, precisa de bens para o seu anúncio, para a sua pastoral. Os bens na Igreja não valem por si mesmos, valem pela disponibilidade celebrativa que oferecem e pela possibilidade de anúncio que nos trazem. Foi assim na nossa história toda. Um dia, a história começou na casa de algum irmão. Chamava-se Domus Ecclesiae. Quem tinha um bocadinho mais de ginga-ginga, uma casa tipo maison com janelas tipo fenetre, oferecia a casa para que a comunidade celebrativa, depois, no princípio, depois da sinagoga, às escuras, porque havia o Império Romano a perseguir, etc., para que se pudessem reunir. Depois optaram por fazer isto antes do nascer do sol, na tal Domus Ecclesiae, algum irmão que ofereceu o espaço para a celebração. Estávamos nas pequenas comunidades, mas como eram preciosas aquelas pequeninas primeiras igrejas, que eram a casa de um irmão qualquer, para além deste espaço, muitas vezes íamos para o subsolo,
partilhando com o que os outros também tinham, sobretudo quando tratava a hora do funeral, era preciso enterrar alguém. Nós todos conhecemos as catacumbas, mas as catacumbas também eram um espaço importante. Porquê? Pela valia do terreno? Não, apenas porque nos dava a hipótese de sepultar dignamente alguém que era dos nossos irmãos. E já agora que íamos para aqueles espaços, nós aproveitávamos para fazer anúncio. Quando eu dou umas aulitas para aí, que eu até as ando a vender, umas aulas de História da Arte. Quando eu vou lá para o subsolo, explico aos meus alunos o que são os sarcófagos e como é que se trabalhava aquela pedra. Cinzelavam a pedra, faziam dela uma Bíblia. Aqui punham a cena da criação do Adão e Eva a pecar, mas Deus havia salvá-los. Depois punham as bodas de Caná, faltava o vinho, mas Deus aparecia a resolver e a pôr o vinho da alegria sobre a mesa. Ali apareceu o Lázaro, ainda todo cheio de trapos, mas lá está. Para os homens aquilo não tinha solução, mas os nossos antepassados naquelas pedras traziam-nos um anúncio. Deus é a solução para aquilo que os homens não conseguem resolver. Mas para além daquilo que aparecia nos sarcófagos, também tínhamos os frescos, as pinturas na parede, feitas à pressa muitas vezes. Mas lá apareceu o bom pastor com o cordeirinho ao colo, para dizer que aquele que nós vamos encontrar é o Jesus bom pastor. Ou então lá apareceu uma cena da Eucaristia. E eu até estou a imaginar os nossos primeiros cristãos a entrar nas catacumbas e ouvir: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão não morrerá jamais. Ou então aparece a água: eu sou a água que jorra para a vida eterna. Ou então aparece uma pombinha, ou aparece um cacho de uvas. E os nossos antepassados, quando entravam naqueles espaços, quando entravam naquele património, percebiam o anúncio. Nunca ninguém numa catacumba encontrou uma inscrição a dizer Die Mortis. Nunca lá está. Sempre que aparece uma data qualquer, aparece Die Natalis, o dia do nascimento. E os nossos antepassados percebiam a arte como anúncio, percebiam os nossos bens, os nossos artefactos, feitos pelo nosso engenho, como o Evangelho que aparece ali expresso, ou então como o Antigo Testamento. Todas as cenas que aparecem nos sarcófagos, nos frescos, já agora nas lápides, mas eles tinham uma imaginação fantástica. Às vezes a gente olhava para uma lápide e via lá um peixe. Aquilo era como na tropa, não sei se vocês andaram na tropa. Senha e contrassenha. E retus: Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. Fazendo o acróstico, estudava, e retus dava esta coisa que eu acabei de dizer em português. Os nossos cristãos sabiam o que queria dizer o peixe. Isto para os outros era grego. Mas para os nossos cristãos funcionava como senha e contrassenha. Mas também punham o alfa e o ômega. E os nossos cristãos, a nossa arte é anúncio. O nosso património é pastoral. Os nossos altares são evangelho. O retábulo das almas não é frango de churrasco. O Pedro com a chave não é o porteiro do estádio AXA. A nossa arte é anúncio. Nos primeiros espaços andámos ali, nas casas dos irmãos que as disponibilizavam para o culto, ou então no subsolo, com essas três manifestações artísticas que eu acabei por falar, meio a brincar, mas a sério. Isto é para não ouvir aqui ninguém a ressonar, é por isso que eu brinco. Sarcófagos, frescos, lápides. Um dia o Império Romano resolveu converter-se e nós cá viemos para a superfície. Vamos construir o quê? Se o imperador, o Basileus, tem direito a uma casa tipo Maison das Grandes, nós também temos. E então, com o mecenato de Constantinos e companhia, fizemos as nossas casas do Basileus, as nossas basílicas. Se o imperador tem direito a uma casa daquelas de se ver ao longe, o nosso Big Boss, o JC, também tem direito a uma basílica. E começámos a ter estes espaços. Acoplado a isto, eu estou na igreja que constrói, não aquela que vai peregrinar no deserto sem bolsos, não é? Nós fomos nos implementando e fomos construindo. Claro que estas basílicas, as primeiras, e algumas apareceram em sítios onde havia o mármore, que é tão bonito, polidinho, cheio de desenhos. Depois havia os azulejos, coisa linda. Ainda hoje a gente diz ouro sobre azul, aqueles azulejos a gente nem precisa ir ao oftalmologista.
Aquilo reflete tudo. Hein? Ok? E depois havia aquela coisa para Deus, o melhor. Por ostentação, não. Por fé, por devoção. Para Deus não pode ser um petchebeco qualquer. Desculpando que os chineses também são nossos irmãos. Deus não é para a sucatada nem para a loja dos chineses, não é? Temos que pôr esta coisa com brilho, temos que fazer isto com muita dignidade. Estamos a cuidar daquilo que é tudo para nós, não é? O Senhor das nossas vidas, não é? E então estas basílicas lá vão aparecendo e vão sendo recheadas de tudo quanto é bonito, de tudo quanto é belo. Pela vontade de ter, porque queremos mostrar que somos mais ricos que o vizinho. Não, porque Deus significa tudo para nós e por Ele nós damos tudo o que temos. Claro que nem todas as construções puderam ser de caminhão-tire. Imagina em Frossos ou Panóias, com todo o respeito, ou numa aldeia pequenina construir uma basílica. Só servia para termos mais pó para limpar, nem há gente que a encha, não é? Temos outras construções mais contidas, mais pequeninas. Mas tudo o que se vai construindo é porquê? É porque queremos celebrar a Eucaristia. E claro, para celebrar a Eucaristia não pode ser na casa desta minha amiga, que nós não cabemos lá todos, não é? Tem que ser uma casa que tenha uma família grande, que caiba lá muita gente. Tem que ser assim. No princípio, os batizados não eram numa pia de lavar a louça como agora, sabem? Estou a falar demais, não estou? Fui mal criado, não fui? Também sou às vezes. Havia um próprio batistério. Porquê é que se construía o batistério? Para termos mais uma casa tipo Maison? Não. Porque temos que celebrar, e temos que celebrar com dignidade, e temos que fazer as coisas com brio. Isto não é açucateiro, não é Zé da Pistola. Então havia batistérios como deve ser. Quando viemos à superfície também queremos continuar a dar digna sepultura aos nossos mortos. E então o que é que vai acontecer também? Vai acontecer, obviamente, vamos ter que construir cemitérios. E quando o cristianismo começa a espalhar-se por aí fora e sai das cidades para os campos, também é bom que o senhor abade viva lá no sítio, não é? E possa ressonar ao pé da igreja, até para ressoar no sino também. Ora bem, então o que é que a gente vai ter ali neste conjunto de construções? Vamos ter a igreja, vamos ter o batistério, vamos ter o cemitério e vamos ter a residência paroquial. Onde é que nós vamos tentar situar isto? No coração da população. Os nossos edifícios estão todos em sítios fantásticos. Sabem porque é que os invejam muito? Sabem porque é que toda a gente quer ir para o Passal, para casas de banho, a sede dos escoteiros, o parque de estacionamento, alongar o cemitério? Sabem porquê? Porque estão num sítio espetacular. Os nossos antigos a construir eram um sonho. E eram finórios. Escolhiam um sítio. Isto não era por acaso. E em acústica, em respiro dos edifícios, em visibilidade a qualquer espaço, em acessibilidades, vou-vos dizer, nem os termossos da tia Micas trincavam desse jeito. Eles sabiam fazer as coisas. Eles sabiam escolher e sabiam construir. Até para o som. Nós hoje, olha, vejam, esta basílica, vemos aflitos aqui com o som. Os antigos, os nossos púlpitos, os coros altos a projetar a voz lá de cima. Até o senhor padre pregador pregava mais duro quando era o fogo do inferno. Ouvia-se. Sem micros, sem âmbar, sem Sony, sem nada disso. Tudo bem feito. Para Deus, o melhor. Não por ostentação. Um dado passo, não sei se me estou a alongar, eu tenho que pôr o relógio à minha frente. Um dado passo, começaram a questionar esta coisa, ter imagens, até porque a malta começou a abusar um bocadito, sabem? Havia alguns que escolhiam imagens para padrinhos de batismo. Houve um ponto, até raspavam a tinta das imagens para deitar no cálice e diziam que aquilo curava as doenças incuráveis e livrava do mal olhado e da morte morrida de repente. E começou aí na igreja uma onda iconoclasta, a tentativa de dar cabo do património no interior das igrejas, as imagens e não sei o quê. Tivemos um homem muito querido na igreja, chama-se São João Damasceno, que disse, calma aí, as nossas imagens não são para destruir. E não é verdade, como alguns andam a dizer. Bem, primeiro, se a gente quer cortar abusos, não é acabar com isto tudo. Imaginem doer-me uma perna e eu, para acabar com a dor na perna, faço uma amputação. Olha, faça ao senhor. A mim deixe-me fazer a caminhada ao Sameiro. Não é? Corrigir abusos é uma coisa. Cortar drasticamente é outra, não é? Não parecia solução. Então, havia abusos, é verdade. E então muita gente queria acabar com as imagens. O São João Damasceno disse, não, vocês queriam acabar com as imagens? Dizem que alguns adoram as imagens, não.
E o São João Damasceno estabeleceu ali uma gradativa muito interessante. Ele dizia: nós só adoramos a Deus. O culto de latria, o culto da adoração, só para Deus. Nós só adoramos a Deus. E o que é que então nós fazemos às imagens, a este património todo que nós temos, às nossas... Culto de dulia, que significa veneração. Nós veneramos as imagens. Porquê? Por serem de pedra, por serem de madeira? Não, pelo que representam. São heróis para nós. São gente que faz glória na nossa história. São gente para quem é que a gente olha e diz: se este carne e osso conseguiu ser santo, porque é que eu não hei de conseguir também? São um incentivo à virtude. Então nós temos para com as nossas imagens o culto da dulia, veneração. Não adoramos, isso é para Deus, dulia. Claro que dentro das imagens todas e dos santos todos, há alguém a quem a gente, especialmente hiperdulia, não é hipermercado, já perceberam? Hiperdulia. E o certo é que todo o nosso património iconográfico foi ficando nas nossas igrejas por tudo isto. Porque é de ouro? Porque é estofado dourado? Porque é de pedra ansã? Não, nada disso. Porque é anúncio. Porque é evangelho. Porque é Novo e Antigo Testamento. O Gutenberg só apareceu quase na Idade Moderna. Como é que se fixava a mensagem nas nossas igrejas? Nos capitéis, no tímpano, nos painéis, nas pinturas, na escultura. É aí que está o Evangelho todo. Destruir isto ou deixar de destruir? Jesus, que crime! Que crime! Não por ostentação, mas porque a igreja vive disto. A tal igreja que a um dado passo tem que se instalar, precisa de espaços para celebrar e tem que anunciar. E antes de aparecer a escrita, até nem há outra pregação. O que é que prega? A pedra, a pintura, a escultura, a ourivesaria, os têxteis. Essa é a nossa pregação. Esse é o nosso anúncio, é o que nós temos para transmitir. Olhem comigo para um retábulo, um altar-mor do século XVIII. Posso fazer um exercício convosco? Estão acordados ainda não? Estão acordados? Posso falar um bocadinho? Posso? Vamos olhar para um retábulo do século XVIII. Vamos ver aquelas colunas torças, por ali acima. Sabem porque é que as colunas são assim? Porque vocês não são iguais a mim. Eu sou perfeitinho, mas vocês não. Estou a brincar. A nossa vida, não é? Vai indo. Às vezes acertamos, outras vezes, sabe Deus, ainda bem cá confesso. Ok? O que é que a gente tem por aquelas colunas todas fora? Espigas e cachos de tuba. Apesar da nossa fraqueza, se nos alimentarmos da Eucaristia. Onde é que a gente vai ter lá em cima? Quem é que lá está? Os anjinhos, não é o telemóvel, não. Lá em cima, de certeza que não há telemóvel. Tenho a certeza que lá em cima não há telemóvel. Peço desculpa. Quem é que está lá em cima? Os anjinhos à nossa espera. Agora leiam pelo meio. O que é que está no sacrário? Às vezes passamos por uma cabeira para dizer que a gente tem aí uma viagem para fazer. Tem o Cristo que nos remiu. E onde é que a gente vai ter outra vez? Destruir isto. Deixar de destruir. Tratar mal. Que pena. Já agora, quem é que tem cuidado disto tudo? Somos nós. Somos nós. Para que é que existem esses conselhos económicos? Existem porque na igreja há espaços celebrativos, há um património que a igreja precisa para desenvolver a sua atividade e há um anúncio que também se faz através da arte e do engenho humano. E herdamos isto tudo. Missão agora: preservar, conservar, tratar bem e não adulterar a missão que estas coisas têm. E como é que a gente pode cumprir esta missão que nos é dada? Agora já estou a olhar para o relógio com horinhas de me calar e dirão vocês, graças a Deus que deu conta disso. Primeiro, naturalmente temos que assegurar o que temos. Registros de propriedade, ver se está tudo direitinho.
porque não temos o direito de gozar com o suor e o esforço dos nossos antepassados. Sempre na certeza que os mais generosos são os mais pobres, que às vezes até tiraram à mesa para que a Igreja pudesse ter. Registros de propriedade, muito importante. Conservar, estar atento para que nada se deteriore. Obviamente que isso é fundamental. Sempre que chega a hora de intervir, seja para restaurar, seja para ampliar, seja para requalificar, temos que ter muito cuidado que isto não seja feito ao capricho do Sr. Manuel ou da Dona Maria Joaquina, que acha que oferecendo um manto para um santo ou uns azulejos da casa de banho para o retábulo mor, que a coisa resultará belissimamente. Desculpem outra vez a minha frontalidade e malcriadez. Isto não pode ir a reboque ou de generosidades eventuais ou de gostos pessoais que muitas vezes comprometem séculos e séculos de história. Como sabem, na Diocese há um organismo para tratar disto, composto por técnicos, convém sempre aferir a nossa opinião com a opinião de outros, convém sempre perceber que não somos, diria Humberto Eco, l'umbelico do mundo, del mundo. Alguns pensam que são o umbigo do mundo. Tudo gira em torno a eles. Caiu-nos o monopólio do bom senso e do bom gosto. É verdade que há alguma condição clerical, os meus colegas vão me bater todos, alguns clérigos são piores que o shampoo e amaciador, porque o shampoo e amaciador têm as duas coisas juntas, mas alguns julgam que têm sacerdócio, arquitetura e engenharia tudo junto. E não precisam de nada nem de ninguém. Há alguns membros de conselhos económicos, sem desprimor do que disse na abertura da minha comunicação, a quem tiro o chapéu com toda a admiração e respeito, também julgam que nasceram com os carismas todos, nem o Espírito Santo tinha mais nenhum para distribuir a mais ninguém. E por aí fora, meus caros, com o devido perdão, o que tenho de simpatia e de estima por vós também tenho de verdade e de transparência, vê-se tanta aberração, tanta obrinha mal feita, tanta coisa macabra que mete medo ao susto. Há instâncias próprias. Quando a gente quer fazer uma obra qualquer, põe o projeto, ata do Conselho Económico a dizer o que quer fazer, apresenta o projeto do que quer fazer, se já tem orçamentos, muito bem. E há técnicos depois na Diocese para avaliarem, não apenas na perspectiva do engenheiro ou do arquiteto, mas também na perspectiva da história da Igreja e da liturgia, que é muito específica. Ok. Um ambão não é só um edifício cúbico que tem que ficar a X centímetros do altar para que possa passar num espaço de 80 centímetros um corpo humano. Um ambão não é só isso. Para um engenheiro ou para um arquiteto pode ser, que não perceba disto. Para a Igreja não é. Já agora, se é a mesa da palavra, deve ser qualquer coisa um bocadinho diferente de um paliteiro. Não me obriguem a falar mais. Já estou a falar demais. Se é uma pia batismal de entrada para a igreja, agora há aí umas da Roca, umas pias de lavar a louça que são mais bonitas que algumas pias batismais que eu vejo ao pé dos altares. Não me obriguem a falar demais. E não digam que os de Braga são uns chatos e uns loucos. Há muita coisa que a gente vê por aí que não se rege, não se aguenta, não dignifica a tradição que recebemos, não merece a tradição que nós temos no campo da arte, que foi sempre um grande púlpito da Igreja. Já agora vou dizer-vos mais. Há muita gente hoje que não vai à Igreja para ouvir o padre, mas para contemplar a beleza que lá está. Ok? Qual é a nossa responsabilidade? Cuidar, preservar, conservar, nunca adulterar, nem destruir. Porque aí não estamos a ser fiéis à missão que Deus nos confiou. Eu não quero ser duro, está bem?
Mas este renovamento da Diocese também passa por a gente ir buscar o que temos de galões na nossa história. E nós temos tantos. E não podemos permitir que este presente seja uma dilapidação de património, feita de qualquer maneira. Olha, eu tenho um terror tremendo para a altura das eleições. Requalificam-se mais adros e constroem-se mais capelas mortuárias 2 meses antes das eleições, com uma pressa, com uma coisa, parece o fim do mundo. Faz-me lembrar uma novela que havia aí, havia lá um político qualquer que construiu uma capela mortuária, estava sempre morto que morresse alguém para poder inaugurar. Os cemitérios. Haja calma, gente boa, ok? Nós temos uma longa história, saber escolher o sítio, saber construir com qualidade, saber escolher os recheios que sirvam ao nosso intuito, não é ter que nos imobiliza. O ter pelo ter imobiliza-nos. O ter por ter imobiliza-nos. Ter coisas a mais é mau, muito mau. É uma teia de aranha que não deixa o combatente ir para a arena. O ter coisas a mais é mau. Alguém perguntava nos finais do século XIX quando é que a Igreja será suficientemente rica para perceber que quando é pobre é que consegue ser anúncio. Ok? Não é o ter pelo ter, isso não interessa nada, só nos prende. Mas é o ter para podermos celebrar com dignidade, reunirmos com dignidade, estarmos com dignidade e termos um espaço de anúncio que nos faz falta, porque essa é a missão que Jesus nos confia. Fica muita coisa por dizer, mas já vos derreti os miolos, já sinto fumo a sair das vossas cabeças. Obrigado pela vossa paciência. Deus vos ajude na vossa missão. Muito e muito obrigado pelo que fazeis na Igreja. Não desistais, Deus sabe recompensar. Vou pedir ao Sr. Dom Jorge que venha aqui para cima, porque eu tenho a certeza, depois do que eu disse, vou levar porrada e preciso de mais da guarda. E, entretanto, poderá também o Sr. Dom Jorge certamente ter alguma coisa a comunicar convosco e a dizer-vos. E estou disponível, como o Sr. Padre Hermenegildo, imagino eu, para responder a alguma questão que vocês ainda queiram colocar. Estejam à vontade, está bem? Simpático ou menos, não importa. Estamos em família, estamos em partilha. Alguma questão que queiram saber, alguma coisa que queiram perguntar, algum assunto que queiram colocar sobre a mesa, estou disponível. Penso que o posso dizer também em nome do Sr. Padre Hermenegildo. E, entretanto, depois vou dar a palavra, naturalmente, ao Sr. Dom Jorge, para vos dizer o que entendo. O primeiro não quer falar, fala já o segundo, faz favor. Ou foi tudo tão claro? Não há mesmo questões? E não é por estarem a dormir, pois não? Já é para já terminarmos? Ora bem, então também boa noite a todos. E eu começo também por onde o Sr. Cono José Paulo começou, no sentido de agradecer o trabalho que vós fazeis nas vossas comunidades paroquiais, trabalho que muitas vezes é ingrato e incompreendido. Mas agradecendo esse trabalho, eu gostava também de vos dizer que ele é muito importante e é imprescindível. E é imprescindível porque o trabalho que vós fazeis em cada uma das comunidades é uma ajuda para que a comunidade cresça. O Sr. Cono José Paulo dizia que tudo aquilo que a Igreja tem, a partir da pobreza, como o Padre Hermenegildo também falava, mas tudo aquilo que tem é em função da evangelização. Mas tudo está em função da evangelização. E, portanto, é necessário, é absolutamente necessário, cuidar para que hoje se vá evangelizando também de uma maneira diferente. Não podemos continuar como continuamos durante tantos anos e tantos séculos. Hoje é um tempo novo. E este tempo novo tem que fazer com que aquilo que a Igreja tem seja a expressão daquilo que ela é. E, portanto, aquilo que Cono José Paulo dizia, este cuidar do património, esta atenção ao património, para poder
construir, se é o caso de construir, para poder restaurar, desde que, ao fim e ao cabo, seja para conservar, com os cuidados da vossa parte, mas também com os cuidados e a responsabilidade que a Comissão Arquidiocesana para os Bens Patrimoniais tem. E é por isso, porque se trata de uma obra, ou melhor, de um trabalho, melhor dito, com muita minúcia e com muita exigência, e eu creio que é preciso que vos sintais, juntamente com o pároco, mas verdadeiramente responsáveis pelos bens da paróquia. Os bens não podem ser do pároco, o pároco é, sem dúvida nenhuma, aquele que está encarregado, mas os bens são da paróquia, não é? E, portanto, vós sois verdadeiramente responsáveis e não simples pessoas, homens ou mulheres, que vão participando numa reunião para pura e simplesmente corroborar aquilo que o Sr. Padre vai dizendo. Não, é preciso uma intervenção positiva, interventiva, de alguém que participa, de alguém que sugere aquilo que será melhor, para que efetivamente o património não tenha apenas a visão de um ou duas pessoas, mas tenha efetivamente a visão de um grupo, de uma comissão, de um conselho que se procura também formar, procura também conhecer, porventura ler alguma coisa, porque é muito importante também dizer, nós sabemos, mas não sabemos aquilo que é necessário saber, portanto também procurar tomar consciência disso, não é? Portanto, eu gostaria de vos dizer a vossa importância que é dada pelo Código de Direito Canónico, onde diz que em todas as paróquias é obrigatório o Conselho Económico Paroquial. Se quisermos olhar também para o Código, quando falo do Conselho Pastoral, eu digo que deve ser obrigatório, mas no Código está como facultativo. Mas o Conselho Económico é obrigatório. E se é obrigatório, é para que seja um conselho, e um conselho permanente. Às vezes há conselhos que só reúnem uma vez por ano, ou duas, ou três, muito pouco. Eu acho que deveria haver reuniões do Conselho Económico periódicas, porque há sempre coisas para resolver. E se não houver coisas para resolver, há coisas para conversar e para ver sobre a vida, a parte material da própria Igreja, não é? E devia, portanto, reunir periodicamente, não é? E ter estas reuniões que devem ser feitas sempre no diálogo e na fraternidade, onde cada um expõe o seu ponto de vista e por isso mesmo depois resulta aquilo que é melhor para a paróquia, não é? Penso que este é um aspecto muito importante, não é? Cada um de vós devia reconsiderar, e a renovação passa também muito por aqui. Porque se efetivamente nós temos muitos conselhos económicos paroquiais a funcionar como verdadeiros conselhos, temos muitos outros que ainda não funcionam como conselhos, não é? Porque nós falamos às vezes com conselheiros e dizem, o Sr. Padre não convida só uma vez ou outra no ano. Não, devia ter um ritmo certo, não é? Para olhar para a comunidade toda, para aquilo que a comunidade precisa. Pode precisar de obras e pode precisar de dinheiro para a catequese. É a mesma coisa. Ter presente, olhar para, ver o que é que faz falta para a própria comunidade. Então, dialogar-se e ver-se. Porque tudo, a vertente económica, deveria passar pelo Conselho Económico. E eu falei da catequese, podia falar de qualquer outro movimento, que também tem necessidade disto, tem daquilo, ou de outra coisa. Portanto, era preciso que da vossa parte existisse verdadeiramente esta colaboração, esta presença contínua, permanente, de um espírito grande de ajuda, de colaboração, para naturalmente poder fazer com que o Conselho Económico seja verdadeiramente importante numa paróquia e seja conhecido. Porque às vezes há conselhos económicos que não são conhecidos pelas paróquias e deviam ser conhecidos, para que depois também deveriam ser reconhecidos. Às vezes, já vos disse, não acontece, não é? Mas é preciso que sejam conhecidos. E é preciso que o Sr. Padre diga, isto foi visto em reunião do Conselho Económico. Não é apenas a minha opinião, é a reunião do Conselho Económico. E neste diálogo, nesta procura daquilo que é melhor para a administração dos bens da Igreja, bens imóveis, que falou sobretudo o Cor José Paulo, mas também imóveis, há muita coisa, também há muita coisa, digamos assim, não é? E eu acho que isto é muito importante, considerarmos importantes nas paróquias, desculpai que eu diga assim,
consideramos que temos uma tarefa que é imprescindível hoje em qualquer paróquia, não é? E que é fundamental, porque se as esmolas começam a diminuir e se o dinheiro da paróquia começa também a ser insuficiente em quase todas as paróquias, nós o verificamos, se houver, digamos, um espírito de entreajuda e de diálogo, não se vai fazer milagres. Com certeza que não conseguiremos, mas conseguiremos encontrar algumas soluções e veremos juntos o que é que se pode fazer para que a paróquia disponha daquilo que é necessário para as suas necessidades, aquelas verdadeiras necessidades, seja para o culto, seja para a formação, seja para os jovens, seja para o que for, aquilo que é absolutamente necessário. Eu acho que deve passar tudo por um Conselho Económico para que no diálogo se veja efetivamente aquilo que é importante. Um outro aspecto que me parece também que era importante e que eu gostaria de vos pedir, dentro deste espírito da renovação, é preciso uma reforma que já aconteceu em muitas paróquias, mas também há muitas onde ainda não aconteceu, que é a questão de instituir o fundo paroquial. O fundo paroquial é agora o modo como nós chamamos, não é? Na relação com os dinheiros da paróquia e com a relação da contabilidade da própria paróquia, não é? E ter um fundo paroquial que o Conselho Económico administra e um fundo paroquial de onde sai o ordenado para o pároco, de onde sai o ordenado para o sacristão, de onde saem as despesas desse fundo paroquial que se vai gerindo e que se vai administrando, é de facto muito importante. E ainda temos paróquias onde se está ainda apoiado nos chamados direitos paroquiais. Direitos paroquiais que é preciso recebê-los, não é? Mas direitos paroquiais que o padre recebe ele sozinho e que fica com esses direitos paroquiais, não é? E que depois cria-nos uma confusão muito grande. Quando, por exemplo, há uma mudança de um padre, não é fácil. Quando, pelo contrário, existisse o fundo paroquial e o padre soubesse, o padre não, as paróquias soubesse, que o nosso pároco recebe da nossa paróquia tanto por mês. Ser claro, ser transparente, tanto por mês. O suficiente, é bom pensar, o sacerdote tem uma vida como qualquer ser humano e uma vida que tem outras exigências. O sacerdote, sei lá, necessita de comprar os seus livros, necessita de participar em determinados cursos de formação disto e daquele outro, não é? Portanto, tem que ter o suficiente para uma vida digna, não para a riqueza nem para a opulência, mas para uma vida digna. Então, que esse fundo paroquial seja capaz de garantir, não é? E era bom que, efetivamente, vocês trabalhassem nesta realidade, todos, que vissem como, contactando com alguns que já têm a experiência, dialogando com eles, como é que se faz, como é que não se faz, não é? Porque isto é muito importante, não é? Porque já existem em muitas paróquias, mas também, talvez, em muitas mais não exista e era importante, não é? E depois, queres falar tu? Antes da palavra final. Sim, está bem, mas depois podemos. É só mais uma coisinha daqui, depois passo e depois, se for preciso, voltamos aqui, não é? E já agora, neste aspecto do fundo paroquial, eu penso que é importante a contabilidade. Ter uma contabilidade, eu costumo dizer, minimamente organizada. Nós temos programas informáticos, eles existem, e vocês sabem que existem esses programas informáticos, não é? Pode ser que nem todas as paróquias, nem todos os concelhos tenham capacidade para usar e para registar todos os bens, particularmente a questão das esmolas, de dinheiros e tudo isso, não é? Para registar através de um computador, não é? Mas pelo menos o mínimo, não é? Que haja um simples livro, entradas e saídas, com muita clareza, nem mais um cêntimo, nem menos um cêntimo, é aquilo que é, com muita clareza, não é? E depois a comunidade deve saber. A comunidade necessita de ser elucidada a propósito da vida económica da sua comunidade. Como é que ela está, como é que ela não está. No princípio do ano, num ano, vamos apresentar as contas com toda a clareza, não é? Eu, na comunidade onde trabalhei 15 anos, antes de ser bispo, já lá vão mais de 30 anos, para cima de 30 anos, 40, né? Pois no princípio do ano eu apresentava as contas, só dizendo as verbas essenciais, mas acrescentava, se alguém quiser ver como é que isto se gastou, porque é isto, porque é aquilo, passe pela secretaria, pergunte e veja, porque pode ver. E era uma coisa
Foi a maneira de resolver um problema, e um problema grave que eu tinha foi esta transparência e este mostrar que a comunidade tem necessidade de dinheiro para a luz, tem necessidade de dinheiro para a água e para tantas outras coisas, não é? E saber que o dinheiro terá que vir da contribuição e da generosidade das pessoas. Portanto, eu pedia-vos, para todos, estou a falar para todos, sei que para muitos talvez isto já não faça falta, não é? Para que sejais verdadeiramente importantes nas paróquias, porque eu considero-vos isso um órgão importantíssimo, imprescindível. Não é por acaso que nós exigimos permanentemente uma ata do Conselho Económico, não? Exigimos para qualquer alienação de bens ou os móveis ou obras a realizar e por aí fora, porque queremos responsabilidade e não apenas pessoas que estão ali assim para vir assinar uma vez ou outra, não é? Não. Responsáveis, não é? E então a questão do fundo paroquial, para que a partir do fundo paroquial se consiga depois gerir uma paróquia de um modo justo e naturalmente também devidamente pensado, não é? E neste fundo paroquial a questão da contabilidade, não é? Que me parece que é importante. A contabilidade que não é para ficar só nos livros, mas a contabilidade que deveria ser dada a conhecer à paróquia, para que a paróquia saiba quanto se gasta, quanto é que o seu padre está a ganhar, quanto recebe, com toda a clareza, sem enganos para ninguém. Penso que é importante para a hora que estamos a viver. Para agora então passo ao Coronel Zé Paulo e depois se vê mais alguma coisa. Volto a perguntar se há questões, se há... Como vocês não me bateram à primeira, vou-me candidatar à segunda. Lapidar, fax, rapidinho, para mais 4 pequeninos apontamentos. Dentro do nosso património fazem parte os arquivos. E vocês sabem que há 3 tipos de arquivo. Há o arquivo histórico, aqueles livros que a gente já só vai buscar quando o rei faz anos, para encontrar a certidão do batismo do tetraboa. Arquivo histórico. Há o arquivo intermédio, só se usa de vez em quando, já muito raramente, e há o arquivo corrente. Normalmente o Sr. Padre tem em boa cautela o arquivo corrente, porque precisa dele todos os dias. Continuam a fazer-se casamentos, ainda está naquele livro, continuam a acontecer batizados, o livro que ainda está em uso é o que está lá no cartório. O problema é com o arquivo intermédio, que já foi para a arca ao pé da cozinha. E com o arquivo histórico, que já está nos forrinhos, a apanhar um braseiro de sol no verão e uma umidade de morrer no inverno. Os nossos arquivos, caríssimos conselhos económicos, são pegadas da passagem de Deus pela história dos homens. São tabernáculos da memória. É pelos nossos arquivos que nós percebemos por onde é que Deus passou e que marcas deixou na vida dos nossos fiéis. Estão mal nas adegas, estão mal nos forrinhos, estão mal nos armários de vidros partidos, cheios de pó. Arquivos, só mais esta nota. Segunda nota, há muita gente que musealiza espaços. Às vezes chamam-lhe museus. E entre um museu e um armazém há alguma pequenina diferença. Muito pequenina, mas há. E um museu e uma musealização prende-se com montes de questões. Não adianta fazer o espaço musealizado e depois me perguntar: "Você pá, acha que está bonito?" Está muito lindo. Depois está feito, vou dizer o quê? Luxes, umidade, calor, focos virados para as peças que até cegam um que nunca precisou de multióticas. Também podemos dar ajuda. Estamos em Braga para ajudar. Não para complicar, para ajudar. Espaços musealizados, que sendo pretensamente algo que ajuda à preservação da memória, em muitos casos tem-se transformado em autênticos cemitérios. Ou seja, destruição completa das peças que se expõem mal
nas piores condições, sujeitas a violências extremas de umidades ou de calores ou de excesso de luxes que as destroem completamente nas policromias e etc. Estamos para ajudar, se entenderem, conselhos económicos, somos todos igreja, todos, ninguém mais que ninguém, ninguém menos que ninguém, todos, para ajudar a todos. Alguns têxteis eu tento sempre levar a minha alba, porque sou alérgico às colas. Ok? Algumas colas são como a araldite, até cola cientistas ao teto. Às vezes quanto me arrependo de não ter levado a minha alba. E às vezes até porque é que eu não levei uma casula. Os têxteis também são para preservar, não digo mais nada porque não quero que me batam. A ourivesaria, meu Deus, dai-me fé para poder meter os beiços neste cálice. Os cálices também se podem redourar, repratear, etc. Cuidar. Estamos a falar de preservar património. Não digo mais nada. Enfim, a fé que nos salva, até das bactérias. Inventários, última nota. Inventários. É obrigatório, está pedido pela Igreja que todas as paróquias tenham o seu inventário feito como deve ser. Quem não conhece, não ama. Ou se quiserem na frase de Santo Agostinho, só amamos o que conhecemos. Em muitas paróquias deve ser muito difícil amar o património, porque simplesmente não se conhece. E quando uma ou outra cai nesta aventura de fazer o património, pelo que nós descobrimos no fundo das gavetas, onde costumam andar os ratos, certeza que não sabem o valor que lá andava. Inventários, fica ao desafio, falando para os conselhos económicos. Agora sim, acho que já disse tudo. Aproveitei o colchãozinho aqui do Sr. Arcebispo para deixar folgar. Fiz agora o segundo ataque neste round. Prometo não chatear mais. Agradeço apenas a vossa paciência. Eu era capaz de pedir uma música antes de dar a palavra final ao Sr. Arcebispo. Ó músicos, pode ser. E até se for alguma coisa que nos ponha a rezar. Se não era de avisar a Eucaristia de sexta-feira, fica contigo. Sensu
Vou dar ao Sr. Bispo a palavra final. Antes, porém, se permitires, queria agradecer ao Padre Hermenegildo ter-se exposto e ter preparado este pequenino apontamento connosco, muito interessante, sobre os bens na Bíblia. Queria reiterar a alegria pela vossa presença e a gratidão pela vossa presença e pelo vosso trabalho. Queria agradecer aos arautos do Evangelho que nos ajudaram também a ter uma noite mais jovial, alegre e mais sonora e bonita, melodiosa. E então, passando a palavra ao Sr. Bispo ao fecho, depois concluiremos com mais uma música. Fica o desejo também do vosso regresso a casa em paz, por uma noite muito reconfortante e abençoada por Deus. Mas queria relembrar que na próxima sexta-feira temos o nosso grande pontifical às 18 horas, em que teremos o Sr. Bispo a presidir, os bispos todos de Portugal. Vamos ter cá também o Cabide de Santiago de Compostela, como sabem, é hermanado com o nosso Cabide de Braga. Contamos com uma maciça presença do nosso clero, mas não é uma festa clerical, é da Diocese. Somos nós todos que estamos em festa neste momento de renovação e, portanto, fica o apelo, sexta-feira às 18 horas. Como sabeis, depois à noite temos um concerto por um grupo que se chama Spirit Alive, do Canadá, mas que é gerido por um jovem português. Eu tenho a certeza que quem for ao concerto à Sé, na sexta à noite, vai para casa a dançar e feliz da vida. Fica o convite. Pontifical às 18, concerto às 21h30 na Catedral, próxima sexta-feira, todos em festa, em igreja, os irmãos felizes à volta do pastor. Fica o convite, está bem? Última palavra ao Sr. Arcebispo, última música e depois Shob Lawrence, se precisar de alguma coisa, telefonca. Ora, mesmo só 2 ou 3 segundos. Nesta celebração das minhas bodas de ouro sacerdotais, eu fui pedindo sempre que não fizessem festas, mas que tudo fosse aproveitado para refletir. E refletir em termos da renovação da Arquidiocese. E para mim foi muito feliz o lema que escolheram: Ouro do Sacerdócio e Renovação da Arquidiocese. Eu quero agradecer o contributo que vós já dais para a renovação da Arquidiocese e continuareis com certeza a dar também. A renovação da Arquidiocese precisa ainda de muita transformação. E para que esta renovação da Arquidiocese parte também das paróquias e sobretudo das paróquias, a importância de que eu falava dos conselhos económicos. E eu gostaria de vos pedir que o Conselho Económico procurasse, desculpai talvez a palavra, não sai outra, exercer a sua função de um modo perfeito. E o que é para mim um modo perfeito? É pegar nos estatutos e saber que existem uns estatutos e pôr em prática esses estatutos. Está lá tudo, não é? Aliás, nós temos um livrinho onde tem todos os estatutos de muita coisa, que era bom talvez até que lessem e que tivessem e que vissem aquilo que nós queremos concretizar através de normas e de orientações, não é? Mas, portanto, eu terminaria com esta palavra: o caminho para todos, em qualquer instituição, é cumprir os estatutos. O Fundo Paroquial e o Conselho Económico tenham os estatutos, vivam-no também, ponham-no em prática e verão como a administração dos bens da paróquia correrá do modo melhor. Obrigado pela vossa presença, obrigado pelo contributo que dais às vossas comunidades e que a Senhora de Sameiro a todos recompense com as suas bênçãos. Boa noite.